Oi, noturnos! Estão prontos para ver que a escuridão tem para contar hoje? Para quem não me conhece, coloquei de paraquedas. Eu sou Clara e esse é o Eco do Medo. E, gente, bora de relato. Gente, esse relato aqui, a pessoa que me enviou, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco relatos de uma vez só. Tipo, ela deixou no título, tipo assim, Clarinha, esses relatos são da minha família e todos aconteceram perto da igreja. Gente, eu acho que mandou todos esses relatos de uma vez por ser relatos pequenos. Eu acho, não sei, mas bora lá. Como eu disse, né? Esses relatos são da minha família e todos aconteceram perto da igreja. Então, bora lá. Oi, Clarinha. Oi, noturnos. Eu criei coragem para te escrever porque faz tempo que eu carrego essas histórias comigo. São coisas que aconteceram com a minha família em épocas diferentes, mas sempre com algo em comum: a igreja do nosso bairro. Pode parecer exagero, mas eu cresci vendo essas coisas acontecerem. Então, bora lá, gente. O primeiro relato se chama O Meu Avô e o Confessionário. Meu avô era zelador da igreja. Ele tinha a chave de tudo e nunca tinha medo daquele lugar. Até que um certo Natal, ele contou que estava fechando a igreja à noite, quando ouviu alguém chorar dentro do confeccionário. Achou que fosse algum fiel atrasado. Quando abriu as cortinas, não tinha ninguém. Mas o banco que estava fundado, mas o banco estava fundado, como se alguém muito pesado tivesse acabado de se sentar. E no fundo do confessionário tinha marcas de unhas na madeira. Tinha marcas de unhas na madeira, como se alguém tivesse tentado subir não, gente, perdão, sair dali por dentro. Naquela noite, meu avô disse que ouviu uma voz sussurrar perto do ouvido dele. Ele não perdoa tudo. Depois disso, ele nunca mais entrou naquela igreja sozinho. Então, gente, bora do segundo relato, que é minha mãe e a imagem que virava o rosto. Minha mãe participou do coral da igreja quando era jovem. Ela dizia que durante os ensaios sentia que uma imagem de um santo específico parecia mudar de posição. Um dia, ela ficou por último para guardar as partituras. Quando se virou para sair, percebeu que o rosto da imagem estava virado diretamente para ela, diferente de como sempre ficava. Ela achou que fosse impressão, mas quando ela chegou em casa, encontrou o terço que tinha levado na bolsa. Ele estava todo embalado, como se tivesse sido torcido com força. Minha mãe largou o coral na semana seguinte. E bora do terceiro relato, que se chama Meu Tio e a Sala de Catequese. Meu tio dava aula de catequese para as crianças. Ele sempre foi brincalhão, até que começou a reclamar que uma das salas ficava fria demais, mesmo no calor. As crianças diziam que não gostava de ficar ali porque tinha alguém olhando. Um dia, meu tio ficou sozinho organizando os materiais e ouviu passos pequenos correndo ao redor dele. Pensou que fosse alguma criança esquecida. Quando olhou, viu uma sombra. Umas sombras, gente, pera, não é sombra, é sombras baixas passando pela parede, como se fossem crianças sem corpos. Ele saiu correndo e nunca mais deu aula lá. E o próximo se chama A Minha Avó e a Reza Errada. Minha avó era muito religiosa, tipo muito, muito mesmo, mas dizia que nem toda oração feita dentro da igreja vinha de Deus. Ela contou que certa vez entrou para rezar e ouviu um grupo rezando baixinho num canto. Quando tentou ouvir melhor, percebeu que as palavras estavam todas embaralhadas, como se a oração como se a oração estivesse sendo dita ao contrário. Ela sentiu uma tontura forte e precisou sentar.
Depois disso, ela começou a sonhar com a igreja cheia, mas não tinha ninguém, só os bancos rangendo sozinhos. E o último relato se chama Eu e o Sino da Madrugada. Esse relato foi comigo. Eu deveria ter uns 15 anos na época, quando acordei de madrugada com o som do sino da igreja tocando. Achei estranho, até porque não era horário de missa. O som era lento, pesado. Quando fui até a janela, vi a igreja totalmente escura, mas o sino continuava a tocar sozinho. No dia seguinte, perguntei ao padre. Ele me olhou sério e disse: O sino não tocou essa noite. Mas eu ainda ouço esse som em alguns sonhos, sempre igual e sempre chamando. Clarinha, obrigada por dar voz a essas histórias que muita gente tem medo de contar. Que Deus te cubra de proteção e que seu canal continue crescendo. Eu escuto teus relatos antes de dormir e mesmo com medo sinto paz. E muito obrigada por você ter mandado o seu relato. E, gente, o relato foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, se vocês gostou, vocês comentam. Gente, comenta se vocês gostam de uma pessoa só mandando de uns relatos pequenos. Porque se gostar, eu vou trazer mais aqui pro canal. Gente, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e curte. Eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.